Por que, então, que a gente precisa resolver muitas questões na preparação para concursos públicos, né? O primeiro motivo, todo mundo já sabe, né? Para que a gente resolve questões desde lá, a época que a gente estava lá estudando no ensino fundamental, no ensino médio? Primeira coisa, a primeira função da resolução de questões é o quê? É avaliar o seu conhecimento, né? É aferir o quanto você entendeu, o quanto você absorveu daquilo ali que você estudou. Essa é a função mais básica, é a que todo mundo conhece e provavelmente, né, é o que todo mundo aí usa para resolver questões, né? É o quê? É para avaliar, para verificar se você aprendeu ou não aprendeu um determinado conteúdo, tá certo? Essa função, ela é muito importante, mas ela não é a única, tá? E eu tô por aqui para dizer para vocês que ela não é nem a principal, tá certo? Vamos lá. Quais são as outras funções, então, da resolução de questões, né? A gente já falou aqui, então, ó, do avaliar o seu conhecimento, né? Que é o que todo mundo trabalha, todo mundo pensa nessa parte. Quando a gente fala, precisa resolver muitas questões. As pessoas pensam o quê? Precisa resolver muitas questões para avaliar o que você aprendeu daquele assunto, tá certo? Outra coisa, por que a gente precisa resolver muitas questões? É o quê? É para consolidar o entendimento, né? Existem algumas matérias, principalmente matérias aí de exatas, até o português também, né? Que você precisa o quê? Você vê a teoria, mas você precisa colocar a mão na massa, você precisa treinar aquilo ali, porque senão se perde, né? Não dá para aprender, por exemplo, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, só lendo a teoria. Né? Você precisa o quê? Você precisa treinar, você precisa praticar, precisa aplicar aquilo ali que você aprendeu. Então, essa é a segunda função da resolução de questões, que é consolidar o seu entendimento, né? É mostrar para você ali na prática como que aquilo que você estudou na teoria funciona. Tá? Agora, a gente já vai para outras funções da resolução de questões que nem todo mundo conhece, né? Que já é diferente, porque a gente está acostumado a usar a resolução de questões para essas duas funções, para avaliar o conhecimento e para consolidar o entendimento. Essas outras, eu só fui conhecer quando eu comecei a estudar para concurso público, tá? E quais que são essas funções, então? Ó, é orientar os estudos. Como... Tô apanhando aqui da minha caneta. Como assim, Juliana? Como que vai orientar os estudos? Quando você faz uma resolução de questões, você vai ver ali aqueles pontos que você já aprendeu, né? E aqueles pontos que você ainda precisa dedicar mais atenção, tá certo? Então, por exemplo, eu estou estudando direito constitucional. E eu vou começar o quê? Resolver questões e vou anotando qual que é o meu índice de rendimento nessa resolução de questões. E aí eu vou conseguir ver qual aqueles pontos da matéria que eu já peguei, que está ok o meu entendimento, e quais são aqueles pontos que eu ainda preciso dar mais atenção. Por isso que é tão importante que você registre o seu rendimento por tópicos, tá? E não só por matéria. Por exemplo, às vezes você está lá com 70% de acerto de questões nas questões de direito constitucional. Mas quando você vai olhar por tópicos, pode ser que em direitos e garantias fundamentais você já esteja lá com mais do que 90%. Né? E ali, na hora que você chega ali, por exemplo, na organização do Estado, ou se não em controle de constitucionalidade, que são assuntos mais chatinhos, aí você está, por exemplo, com 50%, 60%. Então, é aquilo ali que está fazendo o seu rendimento em direito constitucional despencar. É ali, naqueles assuntos, que você precisa dedicar mais atenção, tá certo? Então, serve para orientar os seus estudos. Serve também para orientar os seus estudos entre as disciplinas, né? Eu montei meu ciclo de estudos, comecei a rodar o meu ciclo, e aí eu tô vendo que, por exemplo, o meu índice de rendimento, né? O meu índice de acerto de questões em raciocínio lógico tá muito bom, tá 80, 90, mas em português tá em 50. Então, talvez eu precise o quê? Pegar um pouco das minhas horas de raciocínio lógico e dedicar para o estudo de português, tá certo? Você vai reequilibrando o seu ciclo também com base no seu índice de acertos na resolução de questões. Então, para isso que serve como orientar, né? Como orientação ali para os seus estudos, tá certo? Vamos continuando. Outra função da resolução de questões é o quê? É identificar os assuntos que são mais importantes, tá, gente? E isso aqui é fundamental. Quando eu falo para vocês
que eu passei em concurso, né? Sem fechar o edital, sem conseguir completar nenhum edital, é porque é que eu consegui focar justamente nesses assuntos que eram mais importantes, que eram mais cobrados. E como que a gente descobre quais que são os assuntos mais cobrados? Resolvendo questões, tá certo? E essa é uma forma muito importante de se preparar de forma mais correta, de forma mais assertiva, tá? Dando mais atenção para aqueles assuntos que são mais explorados pela sua banca, pelo seu concurso. Outra coisa que é muito importante na resolução de questões, minha caneta hoje está brigando comigo aqui. Peraí, deixa eu ver onde que eu tô. Pronto, voltei. Conhecer o perfil da sua banca, né? Quem já é concurseiro aí mais tempo, que já é mais experiente, né? Consegue, sabe, né? Que as provas, elas são muito diferentes. Se você pega uma prova da Fundação Carlos Chagas, é muito diferente de uma prova da Fundação Getúlio Vargas, que é muito diferente de uma prova do Sebrasp. E não dá para você saber isso, para você ter esse primeiro contato, né, com essas diferenças, só na hora de fazer o concurso, tá? Você precisa ir treinando isso, você precisa conhecer essas particularidades, tá certo? Conhecer o perfil, como que a sua banca gosta de cobrar aquele assunto, né? Como que ela explora, como que são as questões da sua banca, né? Outra coisa muito importante é o quê? É para você treinar, né? Claro. Gente, eu tô perdida aqui, ó. Meu Deus, cadê? Ó. É para você treinar, né? As pessoas costumam falar, porque as questões do Sebrasp são muito complicadas, é difícil de acertar, né? Tem gente que odeia a banca. E aí o quê? Mas é questão de você treinar a forma que a banca cobra, né? Treinar resoluções do Sebrasp, ficar muito bom naquele modelo de questão, tá certo? E a outra coisa também, uma outra função muito importante é para revisar, né? As questões, elas são uma forma, tá, de revisão ativa. A gente tem ali, se você só revisa lendo resumos, né, lendo seus mapas mentais, você está perdendo uma excelente oportunidade de revisar de uma forma ativa, que é através da resolução de questões.